Nós estamos aqui, estou sentado no banco em que Antero de Quental se matou, aqui no Campo São Francisco, abaixo do símbolo da Esperança. Isto é o convento de Nossa Senhora da Esperança. Antero de Quental foi o maior poeta açoriano de todos os tempos, de todos os tempos. Sonho que sou um cavaleiro andante por desertos, por sóis, por noite escura, paladino do amor, busca nelante o palácio encantado da aventura. Eis que o avisto, simulante na sua pompa e aérea formosura, e com grandes golpes bato à porta e brado, eu sou o vagabundo deserdado, abri-vos portas de ouro ante os meus ais. Abrem-se as portas de ouro com fragor, mas dentro encontro só, cheio de dor, silêncio, escuridão e nada mais. É um soneto dele, aliás está mal declamado porque eu saltei um verso ou outro, já foi há muitos anos que o decorei, mas era um homem considerado pelo Eça de Queiroz o pai dos homens cultos e dos literatos do seu tempo. Foi um homem que ele diz até, o Eça de Queiroz diz que o vi pela primeira vez na Sé de Coimbra, sentado, quase de joelhos, e assim ficou toda a vida. Tudo o que ele escrevia, ele não escrevia só poesia, também escreveu A Decadência dos Povos Peninsulares, os alemães fizeram uma biografia dele, enfim, era um homem de renome internacional com a sua poesia traduzida e a sua obra filosófica, porque ele é um poeta filósofo, traduzido em várias línguas. Ele apaixonou o país, em geral, e os açorianos em especial, na época. Ele nasceu em 1842, morreu com 50 e poucos anos. Sofria de uma doença que hoje parece que é fácil de diagnosticar e até de tratar, mas naquela altura não havia tratamento para a doença, e isso, juntamente com o pessimismo que ele cultivava, acabou por dar nesse suicídio que espantou o país inteiro. O país inteiro chorou a morte de Antero de Quental. Ele está sepultado aqui no cemitério de São Joaquim, logo no princípio do cemitério. A campa dele não tem cruz, porque a Igreja naquele tempo não perdoava os suicídios e considerava que eram pessoas que não tinham salvação possível. O suicida era uma pessoa condenada a não ter a Igreja nem sequer no seu enterro. E o João de Deus, que era um grande amigo dele, escreveu uma pequena quadra: aqui jaz pó, eu não, eu sou quem fui, vai animado dessa luz celeste que é a terra. E portanto, toda a intelectualidade portuguesa chorou a morte de Antero. João de Deus morava no Algarve e Antero um dia foi lá vê-lo. Claro, à moda de São Miguel e à moda dos Açores em geral, foi sem avisar, claro. Também não havia telefones naquela altura, não era fácil. Eu podia ter mandado uma carta, mas não mandou. Apareceu de surpresa no Algarve, em casa dele. Então à porta veio a empregada e disse: já vou falar com o Dr. João de Deus, mas quem é que eu devo anunciar? Como? Quem é o senhor? Eu. Sei lá quem sou. E a criada ficou muito espantada, foi lá dentro e disse: doutor, está ali um homem que quer falar com o senhor, mas diz que não sabe quem é. Isso é o Antero de Quental, manda entrar. O Antero era assim uma pessoa que vivia noutro planeta, noutra atmosfera que não a nossa. Vinha muita vez a São Miguel, ele era de uma família muito nobre, o nome dele era Antero Tarquínio da Ponte Quental. Ele fazia viagens para São Miguel porque a família dele era uma família morgadia. A casa, alguns dizem que ele nasceu, é no Ramalho, uma casa que tem uma ermida muito bonita, com uma escadaria, e aí havia um morgadio dos Pontos, aquela propriedade que começava no mar, passava por onde é hoje o aeroporto e ia quase à costa norte de São Miguel. E ele vivia, essa era a casa de verão, ele vivia na Rua do Castilho, num palacete que ainda lá está, tem a lápide que diz que foi a casa onde ele nasceu, e portanto ele tinha um lado aristocrático, foi estudar para Coimbra,
bacharelou-se em Direito como toda a gente, não é? Naquela altura, como dizia o Essa de Queiroz, mas esteve na América, foi trabalhador na América, claro que não esteve muito tempo, foi-se embora, esteve em França, foi à procura do melhor médico do mundo para tratar a sua doença e não conseguiu melhoras. Não obstante, publicava livros, tinha uma vida intelectual riquíssima. Ele tinha um grupo de amigos intelectuais que eram conhecidos pelos Vencidos da Vida. Os Vencidos da Vida era um grupo que fazia parte do Ramalho Ortigão, o Essa e os outros escritores, e ele era a figura patriarcal, portanto ele era a figura mais importante dos Vencidos da Vida. E foi até uma guerra que ele teve, muito novo ainda, em Lisboa, com o António José de Ávila, que era nessa altura já Duque de Ávila e Primeiro-Ministro em Portugal, não se chamava assim, era Presidente do Conselho de Ministros, porque esse grupo de amigos e de intelectuais fizeram uma série de conferências em Lisboa. Estava tudo um pouco ligado também ao ultimato inglês e ao clima que se gerou em Portugal por causa do ultimato inglês que nos queria roubar as nossas colónias em África, mapa cor-de-rosa, etc. E depois eles tentaram discutir aquilo publicamente. E o António José de Ávila, pura e simplesmente, proibiu as conferências do Casino. Isso deu uma polémica enorme. O Antero atirou-se ao António José de Ávila, que ele dizia que era um tipo. O António José de Ávila era, embora fosse duque, tivesse chegado a duque, o pai dele era um sapateiro da horta. O que não tira nada, pelo contrário, dá-lhe até. Mas claro, para um aristocrata como o Antero, aquilo era uma coisa horrorosa, não é? Ser filho de gente que não era nobre e, portanto, e chegar a duque. Então, tu não eras nada António José de Ávila, tu és o António da Vila. E chamam-te Ávila só porque tens a mania que és duque e não és nada disso. Enfim, a polémica deu um grande impacto na intelectualidade portuguesa da época, isto é em Lisboa, claro. Mas o Antero vinha sempre para cá refrescar, depois teve problemas, adotou umas filhas de um amigo, a família aqui não aceitou muito bem a adoção dessas crianças, as crianças ficaram aqui, algumas delas até, uma delas parece-me casou cá, enfim, a vida dele não era muito fácil, complicava-se sempre tudo e isso depois redundou na morte dele aqui. Ainda o levaram para o hospital, o Dr. José Bruno Carreira, que era o médico dele, ainda o levaram para o hospital, aqui mesmo ao lado, o Hospital da Santa Casa da Misericórdia. Ele ainda chegou com vida ao hospital, mas infelizmente não escapou e acabou por morrer. Assim se perdeu uma das maiores cabeças no campo da cultura e da poesia que desde sempre os Açores tiveram.